você que nos acompanha pela mídia. Estamos começando o nosso primeiro culto deste domingo e o nosso desejo, a nossa oração é que Deus nos abençoe. O culto de agora será um culto um pouco mais curto e temos uma atividade extra logo depois do culto, então será um pouco mais resumido. Mas vamos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus. E eu vou pedir que Andréa Barreto nos eleve a Deus nessa oração. A Fabiana vai levar o microfone aí, porque o nosso espaço é grande e a voz pode se dispersar. Vamos orar ao Senhor, lembrando-se dos enfermos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai querido, por mais um dia que o Senhor está nos dando, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, pela nova semana que se inicia, Pai querido. Obrigado pela lição estudada, Senhor. Que possamos, Senhor, a cada dia nos lembrar, Senhor, e obedecer a Deus, Pai. O Senhor sabe que somos teimosos, Senhor, mas que possamos, Senhor, permitir que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa vida, Pai. Pai querido, cuida da nossa igreja. Cuida, Senhor, dos nossos irmãos que estão sofrendo, que precisam do seu cuidado neste momento, Senhor. Cura, Senhor. Dê força, Senhor. Restaure a saúde, Senhor, daqueles que estão em tratamento, Pai querido. Permita, Senhor, que aqueles que precisam fazer cirurgia faça, Senhor. Permita, Senhor, que o tratamento, Senhor, da irmã Marta dê certo, Senhor. Que o Senhor esteja conduzindo tudo, Pai querido. Cuida da irmã Francisca, fortalece ela a cada dia, Senhor, e fortalece a cada um de nós também, Pai querido. Olha por aqueles que estão sofrendo por causa da chuva, Senhor, por causa dos terremotos, Pai querido, que nós possamos buscar em Ti a cada dia forças, Pai querido, para prosseguir, Senhor. Que nós não possamos ficar no meio do caminho, Senhor, mas que nós possamos continuar firmes em Ti, Pai. Obrigado por tudo, dá-nos um bom dia. Aceita o nosso culto, o nosso louvor, pois é em nome do Seu Filho amado Jesus que eu oro. Amém. Amém. Vamos vai de pé, vamos cantar o hino número 174 do cantor cristão. Lembrando, bem lembrado na oração, vamos orar por todos aqueles que sofrem no mundo. Alguém disse, parece que a natureza está revoltada, não é? Cobrando algumas coisas. Essa é a palavra de alguns, não estamos afirmando, nem dizendo que é verdade, nem que é mentira, não é? E aqui bem próximo de nós, tantas perdas, tantas famílias sofrendo, não é, irmão? Vamos orar para que Deus esteja dando consolo e ajudando a cada um e agradecendo, porque nós estamos aqui, a nossa família está completa, não é? Nós temos aonde morar, quando a gente perdeu o seu local, a sua moradia, não é? É muito triste tudo isso. É muito triste tudo isso. Vamos orar por essa gente também. 174 do cantor cristão. Cantemos. Oh
sentar, vamos suprimir o hino oficial. Ok? Que ao sentar-se, nós vamos ouvir uma música. Nesse instante, os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, poderão dedicar. Apenas um esclarecimento, porque sempre há alguém que possa ter alguma dúvida. Quem trouxe oferta para missões e quer entregar agora, é nesse cofre de madeira. Tá? Se alguém trouxe uma moeda, uma oferta para o Lar Batista, é no cofrinho. E uma oferta para a igreja, o dízimo, no gasofilácio que está embutido na mesa. Ok? Só para esclarecer. Lembrando que hoje é o último domingo do mês. Terça-feira pela manhã me reúno com os tesoureiros para pagar todas as dívidas da igreja. Quero dizer uma coisa para vocês. Deus tem sido fiel. E o nosso apelo aos irmãos, sejam fiéis, Deus tem abençoado vocês. Irmãos, olhem para trás, Deus tem abençoado vocês. Não há motivo para sermos infiéis. Que Deus tenha misericórdia de nós, que abramos nossos corações para a causa do Senhor. Isso é ótimo. Muito bem, queridos. Vamos ler a palavra de Deus. Vale a pena a gente rever textos, às vezes tão conhecidos e às vezes tão comentados aqui, não é? Eu peço, irmãos, a gentileza de abrirem suas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 22. E nós vamos ler os versículos de 1 a 7. Eu não anotei aqui quando que eu falei sobre isso, mas vamos falar. E vai sair coisa nova aqui, você pode ter certeza. Vamos colocar em pé e vamos ler 2 Samuel, capítulo 22, versículos de 1 a 7. Segunda Samuel 22, versículo de 1 a 7. Eu convido você a fazer a leitura, já começar a fazer o seu sermãozinho aí. Por que não? Quando a gente lê, a gente tem que aprender a interpretar, não é isso? Então, faça a tua interpretação aí. E depois nós vamos discutir lá fora. Ou eu vou aprender com você, por que não? Não é? Vamos lá? Leiamos a palavra de Deus. Vamos lá. 2 Samuel 22, de 1 a 7. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto retiro e o meu alto refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor é digno de louvor. Invoquei e os meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram as ondas da morte. As torrentes de Belial
me assombraram, cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra lida. Abençoe os nossos corações nesta manhã. Renova, Senhor, as nossas forças. Senhor, precisamos do renovo do Senhor. Renovo espiritual, renovo emocional, renovo físico. Senhor, nos ajuda, Senhor. Segura as nossas mãos. Abençoa a tua igreja nesse local. Abençoa o teu povo. Traga-nos, ó Pai, um despertamento vindo do Senhor. Um desejo de abandonar os nossos pecados. Muito sincero em nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, irmão. O nosso desejo, quando alguém se converte a Cristo, no trabalho do Senhor, na igreja, declara a sua fé em Cristo, e quando nós preparamos, nós batizamos, o nosso desejo é que as pessoas prossigam firmes e fiéis até a morte. E eu tenho achado graça do Senhor, tenho sido feliz ao olhar alguns irmãos aqui, que eu conheço já algumas dezenas, eu posso dizer sem estar zombando de ninguém, não é isso, algumas dezenas de anos, que estão aqui conosco, estão firmes aqui, estão firmes em Jesus, e nos maravilha ver a fidelidade desses irmãos, a sinceridade desses irmãos, o amor desses irmãos pela causa, e eu não posso pensar outra coisa, a não ser o pensamento de que esses irmãos entenderam o propósito do Evangelho e têm aprendido a conhecer a Deus durante essa existência cristã. A existência cristã tem um começo, não é? A partir do momento que você nasce de novo em Cristo, ali começa uma existência cristã. E muito me alegra ver os irmãos firmes em Cristo. Nós falamos domingo sobre a questão da fé que cresce, que avança, e não deixa de ser uma verdade nesta manhã, ao olharmos para o salmista, para Davi, não é? E no caso, Davi, que era o rei salmista também, ver que ele tinha uma fé que evoluía. E eu quero dizer para os irmãos que a nossa fé não pode regredir, irmãos. A nossa fé tem que evoluir. E entristece-nos ver o contrário na vida de alguns irmãos. Ver que outrora, digamos assim, estavam muito mais envolvidos, muito mais ativos, e de repente não se sabe por quê, porque a vida nos oferece assim um monte de surpresas, e devido a essas surpresas desagradáveis da vida, nós começamos a perceber que começa a haver uma involução, ou um decréscimo, ou um retardamento na vida espiritual dos crentes. Não tome isto, irmãos, como algo saudável. É muito comum dizer assim, não aceite, não é? Eu diria assim, não aceite isso como algo saudável para a vida. Isso mostra que a falta de desenvolvimento em uma planta mostra que existe algum problema, alguma doença. Não é? Então, nós precisamos avaliar aonde está essa doença e o que está ocasionando esse nosso retardamento no crescimento cristão.
É muito interessante, a gente olha para Davi, que sem dúvida foi um dos exemplos de fé. De Abraão a gente fala foi o pai da fé, de Davi a gente pode dizer foi um dos exemplos de fé. E no final da vida, ele chamou o seu filho Salomão e falou: ó, Salomão, é o seguinte, eu caminhei até aqui, nas minhas palavras, não é? Ele disse assim: eu caminhei até aqui fiel a Deus, e quero dizer a você, que você continue confiando no Deus que eu confiei, e que você prossiga, e que você seja homem, e que você seja homem, em todos os sentidos, a gente vê em todos os sentidos da palavra. E infelizmente Salomão, ele não evoluiu. Começou muito bem, caminhou muito bem durante algum tempo, e infelizmente na sua vida, ele terminou uma vida assim meio que incrédulo. E o texto sagrado diz que ele terminou uma vida idólatra, afastado de Deus. Nesse caso aqui seria um mau exemplo para nós. Um exemplo bíblico que nós não devemos seguir, nem cometer os mesmos erros que ele cometeu. No caso de Davi, não. Eu diria, prossigam em pesquisar Davi na Bíblia, e vocês verão que, infelizmente, Davi teve algumas dificuldades na sua caminhada, dentro do nosso contexto, na sua caminhada cristã, mas ele não desistiu, ele prosseguiu, ele desenvolveu a sua fé. E a palavra diz que nós precisamos desenvolver. A fé é algo que precisa ser desenvolvido. E dentro desse contexto aqui, ele dá um testemunho. Não é gostoso a gente dar um testemunho? Olhar para trás e ver que Deus nos deu vitória. Olhar para trás e ver que as lutas foram grandes, mas nós oramos a Deus e Deus foi nos dando vitória, e nós estamos onde estamos porque Deus nos carregou, porque Deus nos orientou, porque Deus nos sustentou, e hoje nós somos vitoriosos. Não é gostoso a gente dar esse testemunho? A gente vê isso dentro do contexto desse texto, não é? E o texto nos diz assim: e falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os teus inimigos e das mãos de Saul. Então ele começa aqui a dar o seu testemunho através de um cântico. Então ele começa a dizer para as pessoas quem é o seu Deus, o que é Deus para ele. Eu acho que nós precisaríamos aprender a darmos um testemunho de quem é Deus para nós. Eu gostaria de fazer essa pergunta, sem querer a resposta. Quem é Deus para você? Ou como você tem convivido com este Deus no decorrer da vida? Eu não quero que você diga mentira. No decorrer da minha vida, nesse meu andar com Deus, foi tudo flores, não é? Eu não precisei lutar por nada. Eu fui como aquele passarinho que sempre, aquele filhotinho que sempre recebeu a comidinha na boca. Negativo, irmão, Deus não vai dar comidinha na sua boca, não. Não é? Mas caminhar com Deus, lutar com Deus é diferente. Então, através das lutas da vida, ele vai mostrando quem é Deus para ele. E seria interessante os irmãos fazerem essa avaliação. Quem é Deus para você? Nessa caminhada até aqui, neste domingo, dia 26, 26 hoje, nesse dia 26, quem tem sido Deus? O que tem sido Deus para você até aqui? Você pode olhar para trás e ver que a boa mão de Deus esteve com você até aqui. Seria interessante pensar assim. Agora há pouco eu estava conversando com as irmãs. Quanta coisa boa Deus fez conosco. Não é? A lição de hoje foi sobre a questão da murmuração. Murmurar é mostrar revolta contra Deus. E eu falei do ano passado e vou repetir. Você quer brigar com Deus?
Você vai perder, meu amigo. Você quer discutir com Deus, vai perder. A partir do momento que você começou a discutir, já perdeu a parada. Então eu diria que nessa caminhada é melhor aceitar. E tem um pessoal que diz assim, é melhor aceitar que dói menos. É melhor aceitar caminhar com Deus que dói menos. E você leva uma vantagem, vai ter a direção de Deus, Ele vai te conduzir. Aceita que dói menos, vamos em frente. E mais tarde você vai poder dizer, como salmista. Aí ele começa a dar o seu testemunho, está no versículo 2 aí. Deus, Ele é o meu rochedo. O que é rochedo? Você ouve essa palavra, pedra. O que é pedra? Sinônimo de segurança. Ou sinônimo de perigo também, né? Aquela pedra normal. Mas aqui no sentido aqui, é sentido de segurança. Lugar que eu posso me esconder, não é? Ele é o meu rochedo. Ele fala assim, Deus é o meu lugar forte. Quantas vezes nós nos sentimos fracos? Quantas vezes nós procuramos um apoio humano, um afago humano, um consolo humano e não achamos? Levante a mão quem toda vez que precisou de um apoio de alguém encontrou, levanta a mão. Eu não posso levantar a mão. Eu já tive que amargar sozinho minhas dores. Não, aqui não é campo de mimimi, não é? Mas o salmista disse, com certeza o Senhor é o meu lugar forte. Essa experiência não pode ser isolada lá atrás. Nós temos que transportá-la para as nossas vidas. Ele é o meu libertador. Quantas vezes você olha para um lado, não vê saída? Olha para o outro lado, não vê saída. Olha para o outro lado, não vê saída. Olha para trás, você não tem nem como recuar. Olha para cima, não é? Não vê saída. Aí ele diz assim, Deus para mim é o meu libertador. Você está preso, você se sente preso. E ele diz assim, Ele é o meu libertador. Nos momentos em que eu me senti preso, Deus tem sido o meu libertador. Novamente, estava tão impregnada essa ideia de segurança em Deus. Ele diz novamente aqui, Deus é o meu rochedo. Deus é o meu rochedo. Aquele que eu me apoio e posso encontrar segurança. Aí ele continua, e nele confiarei. Ele é o meu escudo. O salmista usa lá a ideia das setas, não é? Que vem ao seu encontro. E ele diz aqui, Deus é o meu escudo. É a ideia do guerreiro. Você sabe que Davi era guerreiro. Que ele lutava, ele era um conquistador. E as flechas vinham. Era no tempo do arco e flecha. Não é isso? Era no tempo do arco e flecha. E ele usava o escudo para se proteger. E ele conseguiu sobreviver. Você sabe que ele morreu de velhice. Morreu para nós novo. Talvez para a época viveu bem. Mas para nós ele morreu novo. Não é? Ele morreu com 70 anos. Mas ele conseguiu sobreviver até que morreu de uma forma natural. Não é? Então ele disse, Deus é o meu escudo. É a força da minha salvação. Ele é a minha salvação. Ele é o meu alto retiro. Ele é o meu refúgio. Tempos de perigos. Eu não sei se eu comentei domingo com os irmãos, mas, irmãos, você sabe qual que é o momento que eu tenho mais fé? Eu não sei qual é o momento que vocês têm mais fé, tá? Porque essa experiência é tão pessoal, tão individual. Mas o momento que eu tenho mais fé é aquele momento que eu estou me vendo em perigo, aquele momento que eu estou em crise, aquele momento que alguém da minha família está em crise, e eu vou deitar, e eu não consigo dormir, e eu estou lembrando do problema, e eu estou com medo, Senhor, eu estou com medo que amanheça. Senhor, eu estou com medo aqui na cama, eu estou com medo. Aí me vem aquele sentimento de fé. Aí eu viro um gigante, né? Aí eu, Senhor, o Senhor está ouvindo a minha oração. Senhor, não adianta eu ficar com medo, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Senhor, o Senhor está cuidando dos meus queridos. Eu sei que tudo lá na frente vai dar certo, porque o Senhor está no comando de tudo isso. Aí naquele momento eu viro um gigante. Aí Deus dá uma acalmada, as coisas voltam a ficar bem, a conta no banco volta a ficar normal. Eu estou dando exemplo, tá?
aquela calmaria, aí a gente começa a abusar novamente. A gente levanta a cabeça, empina o nariz e diz assim: eu vou fazer minha caminhada porque eu não preciso de ninguém. Não é? O salmista diz assim: o Senhor é meu alto retiro, o Senhor é meu refúgio. Que em todos os momentos possamos compreender isso, que o Senhor é o nosso alto retiro, o nosso refúgio. Ele diz assim: o meu Salvador, da violência me salvaste. Você ora para Deus se salvar de pessoas violentas? Violenta não é só quem te bate, quem te agride, tá? Esquece. Tem pessoas que nos agridem com palavras, com violência, em palavras. Tem gente que é violenta em palavras. Não é? E ele diz assim: o Senhor me livrou da violência das pessoas. Eu oro para Deus controlar minha boca. Queixo duro, né? Quem tem queixo duro sabe quem é queixo duro na linguagem? Queixo duro é aquele que tem a resposta na ponta. Você falou, levou, a resposta está na ponta da língua. Queixo duro. Eu peço a Deus que me ajude a não ter esse queixo duro. Eu pensei muito essa semana nisso tudo, sabe? Não é? Senhor, vem me controlar, Senhor. Me controle, me ajude a me controlar com pessoas que são assim, e me ajude a me controlar se eu for assim com as pessoas também. Porque eu não estou aqui para acusar, eu estou aqui também para me colocar no sistema aqui, no sistema bíblico de ensino, não é? Porque isso aqui é um sistema bíblico de ensino, não é? Como é que você é? Queixo duro? Não é? Falou, levou a resposta na hora. Aí depois vai pensar, irmão, não adianta pensar depois. Já falou, já ofendeu, já agrediu. Não é? Então o salmista disse: eu me livro de pessoas, é o salmista dizendo, me livra de pessoas violentas. Nós temos que orar para Deus nos livrar e pedirmos para nós não sermos. Autocontrole é fruto do quê? É fruto dos sermões do Afonso, não é? Não é isso? Autocontrole é fruto do Espírito Santo, não é? Você vai mostrar se está cheio do Espírito Santo ou cheio do Espírito daquele lá, não é? Você não pode deixar ser cheio do Espírito daquele, mas do Espírito Santo, sim, todos nós. Não vos embriagueis com o quê? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Está aí, está a resposta, não é? Vamos lá. Depois diz assim: o Senhor, digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. É Ele que nos livra. É Ele que nos dá libertação. Às vezes nós estamos cercados de gente que são inimigas. Nós estamos cercados, não é? Então nós temos que orar para pedir a Deus que nos livre dos nossos inimigos, ou nos livre das maldades deles. Nós temos que orar. Orar assim, em pensamento você aponta para aquela pessoa que te faz o mal. Sabe lá no emprego? Você já trabalhou com gente que quer puxar teu tapete? Quem já trabalhou aqui, sabe, não é? Puxar teu tapete? Você vai ser promovido, está aguardando a promoção, vem ela, pá. Meu irmão, um dos melhores empregos que eu tive, estou falando lá e fora, um dos melhores empregos que eu tive, irmão. Sabe por que eu fui mandado embora? Não foi porque eu fiz serviço errado. Não foi porque eu respondi o chefe. A boca era mole, não era dura, não. Não foi porque eu respondi o chefe. Porque puxaram o meu tapete. Empresa multinacional, salário excelente, benefícios, não é? Seguro de vida, seguro de carro, seguro de tudo a empresa promovia para a gente. Carro particular, você entrava no grupo, né, de carros da empresa, 200 carros a empresa tinha seguro, você incluiu o seu. Né? Seguro assim, bom, barato, tudo benefício. Puxaram o meu tapete. Não é? Inimigos. Mas diz assim: eu orei, eu busquei, e o Senhor me livrou. Você não vai arregaçar a manga e partir para a pancada, vai? Você vai ser mandado embora sem direito a nada, não vai conseguir mais emprego em lugar nenhum na tua vida, não é? Mas o salmista disse:
que Deus o salvou da violência, que o Senhor o livrou dos seus inimigos, ele ficou livre. É Deus que livra a gente. Irmãos, é simples assim, ou a gente crê, ou a gente vai continuar sofrendo. Isso é prática cristã. E o que a gente tem que fazer aqui é ensinar a prática cristã. Ensinar a prática cristã. Aí depois ele vai dizendo: porque me cercaram ondas de morte, torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram. Aqui ele começa a trabalhar com o inimigo, com Satanás aqui. Juntando a tudo isso, Satanás em cima de mim. Ou você vai tentar com Satanás? O quê? A pessoa te cutuca naquele ponto. Agora eu pergunto: quem foi que levou aquela pessoa a te cutucar naquele ponto que você explode? Quem foi? Quem foi que foi levado a tentar você naquele ponto que você se sente ofendido? Quem foi? Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Todos nós, como cristãos, já passamos por isso. É um vizinho, é um colega de serviço, é alguém muito próximo de você. É alguém muito próximo de você. Estando em angústia, aí ele volta novamente para a solução. Ele vai dando os problemas e vai mostrando a solução. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei, e do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Estando em angústia. Aquela teoria de que vida cristã é sorriso para todo lado em todos os momentos, né? Está aqui, olha: estando eu em angústia, eu invoquei o Senhor, eu busquei o Senhor, eu clamei ao meu Deus. E a ideia aqui é que Deus habitava onde? Lá no templo de Jerusalém. Então, do seu templo ele me ouviu e ele me livrou. Ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. A ideia aqui é mais ou menos essa: fica frio, que Deus está te ouvindo, tá? Congelei. E continuo. Estiver funcionando. Está funcionando? Ok. Muito bem. Então, irmãos, a ideia aqui é que nós temos que invocar, nós temos que clamar, porque Deus ouve a voz dos seus servos. Sabe aquela oração sem sal sua? Você fala, né? Senhor, mas foi uma oração tão fraca. Deus está te ouvindo, irmão. Sabe? Aquele dia que você veio para a igreja, só Deus sabe como é que você estava, aquela reuniãozinha de oração, aquela migalha de crente, não é? Mas Deus ouviu a sua oração, aqui com o povo orando, buscando o Senhor. Esse é o nosso Deus. Então, irmãos, a ideia que eu quero deixar para os irmãos, que a vida cristã é um crescente, é um crescente de experiências com Deus, é um crescente de amadurecimento, é um crescente que vai gerando conceitos que acabam se tornando certezas e vivências com Deus, e que lá no futuro vai garantir a continuidade cristã, porque você vai querer continuar avançando, porque você sabe que Deus é real, porque Ele foi real na sua vida no passado, Ele é real no presente, e Ele vai ser real no futuro, cuidando de você, sustentando você, ajudando você em tudo quanto você precisa. Isso aqui não é autoajuda, não. Isso aqui é promessa da palavra de Deus. Que seja assim na nossa vida. Que Deus continue nos sustentando e nos fortalecendo. Amém? Amém. Então tá bom. Vamos cantar um hino aí para a gente animar mais? Vocês estão meio desanimadinhos, vocês vão meio fraquinhos, né, irmão? Vamos lá, vamos ficar de pé e vamos cantar. Assim os irmãos acordam aí. Né? Vamos lá. Qual que é o número? 210. 207. Cantor cristão. Só para ver se vocês estão prestando atenção. Vamos lá. 207 do cantor cristão. Som.
encerrando o culto dessa manhã, orar. Esse momento, encerrando, desejando a todos vocês um excelente domingo, você que nos acompanha aí pela internet. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse domingo tão precioso e por estarmos, ó Pai, num ambiente tão saudável, que é o ambiente da Tua Palavra, que é o ambiente do culto ao Senhor, que é um ambiente em que podemos abrir a Tua Palavra e ver através do salmista que vale a pena nós confiarmos no Senhor, vale a pena nós olharmos para as nossas vidas e vermos o quanto o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos direcionado. Muito obrigado por isso, Senhor. E ajuda-nos acima de tudo, Pai, estarmos firmes em Cristo Jesus. E ajuda-nos, ó Pai, a prosseguirmos fiéis até a morte. E que as dificuldades da vida não nos afastem do Senhor. Não nos afaste de Cristo Jesus, o Teu bendito Filho, nosso Salvador. Nos abençoe no decorrer desse dia. Nos guarde de todo mal. Nos guarde, ó Deus, de palavras duras. Nos guarda, Senhor, de situações, ó Pai, que venhamos a pecar contra o Senhor. Nós amamos o Senhor é o nosso Deus. Nós abraçamos o dia do Evangelho e queremos prosseguir. Perdoa-nos pelas falhas que temos cometido, pelos pecados que temos cometido. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se. Bom dia a você que nos acompanha pela mídia. Deus abençoe a sua vida.